E aí, pessoal, janeiro finalmente acabou. E, bom, vou comentar os livros que eu li em janeiro, né? Os primeiros livros lidos do ano. E eu comecei o ano bem, lendo um livro de memórias da Cláudia Raia, chamado Sempre Raia um Novo Dia. Foi um livro surpreendente para mim, porque eu não tenho um interesse específico na Cláudia Raia, mas eu ganhei essa biografia de um amigo. E eu me interessei bastante, assim, depois que eu comecei a ler. Ela é uma leitura super fácil de ser feita. O livro é escrito em parceria com Rosana Herrmann, né? Que é Cláudia Raia com Rosana Herrmann. Porque eu acredito que sempre tem assim, alguém que tem um conhecimento melhor da escrita, auxiliando esses atores, atrizes que escrevem suas memórias, né? E aqui não foi diferente. Não vou chamar de biografia, porque ela não chama de biografia, ela chama de memórias. A Cláudia Raia compartilha com a gente toda a trajetória de atriz dela. Acho que o foco maior, de fato, é na carreira dela, no ofício. E, gente, assim, ela se mostra uma batalhadora, uma trabalhadora incansável, imparável, que não é como se a paixão dela pelo teatro, pela atuação e pela dança, eles não diminuíssem ao longo do tempo. Pelo contrário, cada novo projeto parece que ela se implica de uma forma maior. E aí a gente fica conhecendo aqui uma Cláudia Raia, que por trás, né, da grande artista que a gente já conhece, ela é aquele tipo de artista que a gente não se dá conta de que teve sempre ali, que a gente acompanhou e que a gente viu crescer, que a gente viu muitos trabalhos. Eu lembro especialmente da Ramona, nas Filhas da Mãe, mas também lembro dela na Torre de Babel, enfim. Ela é um personagem icônico, assim, da nossa cultura, da televisão brasileira especialmente. E a gente fica sabendo um pouco dos relacionamentos dela com Alexandre Frota, com o Jô Soares e com o atual, sabe dos filhos, né, o Enzo, enfim. Só que o livro acaba antes dela ter engravidado do último filho agora, então não contempla esse momento da vida dela. Ela nem comenta nada sobre isso aqui, porque talvez não tivesse ali nos planos dela. Mas enfim, gostei bastante de ter lido. Li porque ganhei de presente de um amigo, mas fiquei feliz de ter lido porque foi um livro que eu gostei bastante. Devorei ele assim uma semana, junto com outras leituras, e valeu a pena. E aí eu finalizei a leitura do A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins, que é um prequel dos Jogos Vorazes, né, da trilogia original. Aqui o protagonista é o presidente Snow quando era jovem, então ele não era presidente na época. A gente vai conhecer um pouco da família dele, um pouco dos antepassados dele, e como é que ele se tornou presidente na trilogia original, como é que ele ganhou toda a influência que ele ganhou. E eu adorei, assim, gostei bastante. Acho que é um livro despretensioso e do qual a gente não espera tanta coisa, porque já tem uma trilogia muito bonitinha ali, mas valeu muito a pena ter lido, embora a primeira metade do livro seja bem mais interessante do que a segunda, porque a primeira são os preparativos para a comemoração da 10ª edição dos Jogos Vorazes, e a gente vai ver coisas que acontecem na trilogia original começando aqui, e alguns personagens que são citados de longe, assim, na trilogia original aparecem, como a prima do Snow, que para mim foi um dos personagens que eu tive mais interesse em acompanhar, e ela some assim da segunda metade do livro para o final. E alguns personagens a gente fica conhecendo aqui também, são apresentados aqui, finalizam aqui, como o caso amoroso do presidente, que era a tutorada dele, né? Ele era o tutor dela nos Jogos Vorazes, enfim. Essa segunda metade não é tão interessante, tá? Pelo menos não foi pra mim, porque foca nesse romance e tudo mais. E aí não me pareceu tão legal quanto a primeira parte. Então até os Jogos Vorazes eu achei bem interessante e depois diminuiu o interesse. Mas de forma geral eu achei um bom livro, acho que vale a pena para quem gosta dos Jogos Vorazes. E eu sei que tem um filme que saiu ano passado, em 2023, mas eu não assisti ainda, assim que eu assistir eu posso comentar. E aí depois eu li Pássaros Mortos a Facadas, do Cláudio Gadelha Rocha, que é um escritor daqui de Fortaleza. Esse é o livro de estreia dele. O Cláudio escreveu um livro lindo, eu adorei o livro dele. Pelo título já dá para ter uma ideia assim, de que tem um quê aí de uma violência cotidiana, mas que essa violência ela é mais poética do que uma violência propriamente dita. O Cláudio divide o livro dele de A a Z, né? Cada poema tem a letra de um alfabeto. E assim, a gente vê um poeta nascer aqui, um poeta que já nasce meio pronto, porque, gente, o texto dele é maravilhoso, tem muitas referências, ele é muito jovem, mas ele já tem uma escrita bem madura, acho que é um livro de estreia excelente.
Aí eu fiquei ansioso para ver outros trabalhos dele, porque eu gostei bastante da escrita dele. E é aquele tipo de livro que você lê e relê, porque, enfim, ele é curtinho, ele é um livro de poesia, então não é um livro que você lê e finalizou as interpretações e o que você pode assimilar do livro, então eu gostei bastante do Pássaros Mortos a Facadas. Esse título é maravilhoso, a capa minimalista também é incrível, é um desenho dele, é da editora Minimalismos. Então, aconselho, recomendo a leitura desse livro, incentivem aí o trabalho do Cláudio Gadelha, porque acho que ainda vem mais coisa boa por aí. E aí depois eu li uma peça do Nelson Rodrigues. Eu falei para vocês que eu tô aí nessa saga de ler o teatro completo do Nelson Rodrigues em ordem cronológica, e eu acabei de ler o Viúva Porém Honesta, de 1957. E aí na sequência eu pretendo ler os Sete Gatinhos, né, que é a próxima peça, que é de 1958. Então, Viúva Porém Honesta é um texto aí do Nelson Rodrigues que também... Gente, todo texto eu digo que é diferente dos outros, mas é porque, especialmente nesse, ele criou tipos e ele explora de forma caricata esses tipos. O psicanalista, ele mete o pau nos psicanalistas, aí ele fala sobre uma cafetina, ele traz um médico, então ele traz elementos tipos para poder fazer uma crítica social, especialmente ao dono de jornal. Então ele cria esses personagens para poder tacar o pau e para poder criar essa caricatura da sociedade moralista e tudo mais, que é o que ele faz ao longo dos textos dele. Então é um texto muito bom também, e que é diferente nesse sentido. Assim, é uma história que volta para contar, para explicar o que está acontecendo na atualidade, e o acontecimento da atualidade é muito peculiar, assim, porque a filha desse dono de jornal que era super inocente, super pudica, e ela casa com um cara, e depois esse cara morre e ela não quer sentar. E aí o propósito do pai é que ela volte a sentar e que ela consiga se desprender da morte desse marido que ela passa a idolatrar, e toda aquela coisa Nelson Rodriguiana que tem de um drama, enfim. Então gostei bastante, Viúva Porém Honesta. E aí depois eu li essa cronobiografia sobre o José Saramago, que se chama José Saramago, A Consistência dos Sonhos, cronobiografia do Fernando Gomes Aguilera. Gente, é um livro português, tá? E ele tem aquele papel meio de fotografia, mas não é, enfim, meio brilhoso. Gente, vale muito a pena, como o título sugere, é uma cronobiografia, o que quer dizer que os acontecimentos são narrados em ordem cronológica mesmo, e só se destaca aquilo que teve de extremamente relevante naquele ano, para o propósito que é falar sobre a vida de um escritor. Então ele vai traçando aqui para a gente ano a ano o que acontece, e esse livro é muito interessante porque traz muita fotografia. Ele na verdade foi a organização para uma exposição que ia ter sobre o José Saramago, e aí o autor levanta muitos documentos, né, assim, inclusive de muitos textos incompletos do Saramago, que ele mostra aqui pra gente, muitos facsímiles, né, de textos para publicação e de cartas, enfim. É um livro bem ilustrado, então vale a pena demais. A cronobiografia do Saramago, que eu estou lendo como um projetinho de ler vários livros sobre o Saramago. Eu estou lendo um livro do Saramago, vou já mostrar ou não, que é o Homem Duplicado, e aí resolvi ler essa de forma paralela ao Homem Duplicado, e gostei bastante. Acho que difere de uma biografia, como eu já li algumas biografias dele, eu tenho um vídeo sobre biografias do Saramago. Esse aqui foi um complemento, e eu pretendo fazer uma casadinha desse livro com outros livros sobre a vida do Saramago, que não são exatamente biografias, e eu comento isso melhor depois. E aí li esse livrinho, Você é Bipolar, de organização do Fábio Gomes de Matos e Souza, que é de um grupo que é o JETA, que é um grupo sobre transtornos afetivos, e eles têm esse trabalho com a bipolaridade, que é incrível aqui em Fortaleza, no Ceará, com estudantes de psicologia e de medicina. E aí esse livro ele consegue ser um livro extremamente didático para ilustrar o que é a bipolaridade. Cada capítulo tem uma temática, como por exemplo a bipolaridade e o consumo, a bipolaridade e o uso de substâncias. E aí todos os tópicos são perguntas. O bipolar pode beber? O bipolar, como é o tratamento do bipolar? Então ele é bem didático, e ele serve como uma porta de entrada para o interesse no tema da bipolaridade. Né? Assim, ele não se propõe a ser um livro extensamente
acadêmico, no sentido de trazer um estudo de pesquisas aprofundadas, mas todos os dados que ele traz são embasados cientificamente, eles trazem essas referências aqui atrás. Então é um livro para você começar e para você entender de uma forma mais ampla e mais didática o que é a bipolaridade. Então, você é bipolar, né, como uma pergunta. E por fim, eu finalizei lendo O Laboratório do Analista. Na verdade, é o volume 4 da série de Fundamentos da Psicanálise de Freud e Lacan, do Marco Antônio Coutinho Jorge. O Laboratório do Analista é uma proposta do Coutinho Jorge de poder falar mais livremente da articulação que há entre a psicanálise e a arte, sem se isentar de falar da cientificidade da psicanálise, mas também pensando o quanto a psicanálise ela se propõe a ser essa articulação da arte também, no sentido de que quando a gente entende que não pode pensar uma generalização de um entendimento sobre determinados acometimentos psíquicos, e de que a gente tem que levar em conta cada caso, e quando o sujeito chega ali, a nossa postura tem que ser a de não saber, no sentido de que o que a gente viu para outra pessoa não necessariamente se aplica para essa, a gente tem que ouvir o sujeito. É nesse sentido que não há uma generalização desses achados, a gente precisa entender qual é o saber daquele sujeito. É nesse sentido que a psicanálise pode se articular com a arte. Aqui o Coutinho Jorge vai falar bastante sobre o barroco. Enfim, ele vai fazer um traçado de vários temas, e nesse sentido ele é experimental, porque o laboratório também se encontra nesse lugar de ele poder articular vários temas que são importantes para eu entender sobre o fazer analítico, e pensar uma clínica que é muito mais construída do que já está construída, né, no sentido de uma defesa de uma não rigidez, de um não engessamento da prática analítica. E aí o Coutinho Jorge faz a gente pensar sobre tudo isso. Então é um livro incrível. E foi a primeira vez que eu li um livro todo. Olha esse livro, o tamanho desse livro, com alguém, que foi a Larissa Alverne. A gente se encontrava sempre e discutia cada... Na verdade, a gente lia literalmente a parte do livro e ia discutindo conforme ia suscitando na gente algumas questões. Então, fiquei bastante feliz da possibilidade desse encontro com a Larissa. Foi a primeira vez que isso aconteceu. A gente lê livros juntos, mas assim, cada um lê na sua casa e depois a gente comenta. Mas ler juntos foi extremamente rico, né, para o entendimento e para a assimilação desse livro. Então eu fiquei bastante feliz. Como o vídeo ficou um pouco longo, eu não vou comentar nele as leituras que eu estou fazendo, eu vou gravar um vídeo especialmente para isso. Então, essas foram as leituras do mês de janeiro de 2024.